Eu espero que esse meu depoimento seja mesmo, né, uma inspiração aí para os colegas que estejam querendo fazer o curso de formação, que estejam naquele momento assim de conhecer o que é essa história, né, da terapia MDR ou das terapias de reprocessamento, e também para quem esteja pensando em iniciar a terapia, né, porque na minha fala e nas falas anteriores já fica claro o quanto que a gente pode se beneficiar com esse trabalho na nossa vida, né, como clientes mesmo. Então, assim, vou começar falando de como estava a minha trajetória profissional, bem brevemente, quando eu conheci o MDR, né? Eu tinha 9 anos, então, já de prática clínica, e já tinha feito mestrado, já tinha feito especialização, trabalhava com abordagem sistêmica, enfim, já tinha atuado, né, em muitas frentes, assim, e sempre trabalhei com a psicologia clínica, então sempre tive meu consultório, né? Naquela época também já tinha montado a minha clínica com a minha sócia, que é a Ângela, que é a Ressignificar Psicologia Clínica, né? O nome se encaixa muito bem para toda essa proposta das terapias de reprocessamento cerebral, porque isso é o que a gente mais faz, né? Como a Beth acabou de mostrar, assim, a gente vai ressignificando as histórias mesmo das pessoas, né? Então eu conheci o EMDR através de uma amiga. Ela não estava passando por uma fase boa, né? Ela não estava bem e ela procurou atendimento, então, através da terapia EMDR. Na época não tinha, assim, através de pesquisas, a gente não achou esse atendimento aqui em Florianópolis ou no estado de Santa Catarina. E ela foi para Curitiba, onde tinha profissionais mais experientes. E assim, num curto período de tempo, ela teve uma melhora muito grande, né? Então, eu vi ela num determinado momento, depois eu vi dali a 3 meses, vamos dizer, e eu senti ela muito diferente. E fiquei intrigada com aquilo, assim, nossa, que interessante, né? Como ela teve uma melhora significativa, assim, nesse período. E com isso, daí eu comecei a pesquisar sobre a terapia MDR, né? Na época, a gente não tinha tanto conteúdo, tanto material quanto tem hoje, mas já tinha bastante informação na internet, tinham as sessões gravadas, né? Que a Sli até chegou a comentar. Na época, eu comprei o livro do David Graham para poder ler, que é o Cura Emocional em Velocidade Máxima. E nesse livro, ele fala da história dele, né? Então, assim, ele também, como um terapeuta, acho que até com mais tempo de profissão, né? Vou beber uma aguinha. Como ele conheceu o MDR, como ele começou, então, a trabalhar com o MDR e os resultados que ele teve, e também como o MDR ajudou na própria história pessoal dele por um acidente que o filho dele viveu, né? Então, tudo isso que eu fui tendo acesso foi me deixando bastante, assim, encantada, bastante interessada em conhecer mais sobre a terapia MDR, né? E com isso eu fui para Curitiba também para fazer algumas sessões para sentir comigo, assim, na pele, eu digo, né? Como é que seria aquela experiência. E foi uma experiência muito legal, assim. Tive bons resultados, né? Eu lembro que em uma das vezes que eu voltei da sessão, eu estava com umas amigas e fui contar como é que tinha sido a experiência e falei assim, nossa, foi uma coisa muito surpreendente, né? Porque a gente começou a trabalhar uma lembrança aonde, quando eu pensava naquela situação, eu tinha uma percepção assim muito negativa a meu respeito, né?
Eu já não lembro exatamente qual era a crença que estava relacionada ali à lembrança, mas como se fosse assim, eu sou fraca. E aquilo era uma sensação muito presente no início da sessão, né? E a gente foi trabalhando ao longo da sessão, e quando chegou no final, eu já não sentia mais aquela sensação. Pelo contrário, né? Eu estava com uma sensação de ser forte, de ser capaz. Tinha mudado mesmo, né? O que eu estava sentindo. E eu fiquei assim, nossa, como que em uma hora eu tive uma mudança tão grande, né? Porque daí é isso, a gente sente mesmo no nosso corpo, né? A mudança acontecer. E como a Sli falou, eu fiquei assim, gente, eu preciso trabalhar com isso, né? Eu preciso poder oferecer isso para os meus clientes. Esse nível de resultado não era algo que eu estava acostumada a ter, né? Então, com isso, eu fui fazer a formação básica, né? Lá em Curitiba ainda. E no ano seguinte, daí eu tive a oportunidade de trazer a formação aqui para Santa Catarina, né? Então, a gente organizou a primeira turma de EMDR aqui em Florianópolis, a primeira turma do estado, e eu trabalhei daí por 4 anos com a organização de turmas, né? Nesse período a gente formou mais ou menos umas 100 pessoas, né? Uns 100 profissionais para trabalhar com terapia MDR, brain spotting, e também que fizeram alguns cursos avançados. Então, isso foi muito bom, porque a gente formou uma rede de profissionais, né? Que até hoje trabalham juntos, assim, no sentido de crescer mesmo, né? Essa abordagem, que mais pessoas conheçam e possam buscar esse trabalho, né? Então, assim, por esse relato aí que eu fui fazendo, já dá para ver que a terapia MDR impactou na minha vida de diferentes formas, né? Então, o primeiro impacto seria essa possibilidade de curar feridas emocionais, né, que eu tinha, algumas que eu nem sabia que eu tinha, né, porque eu acho que também quando a gente vai estudando mais sobre trauma, sobre apego, sobre os traumas de T minúsculo, né, que não são esses eventos caracteristicamente traumáticos. Muitas vezes a gente vai percebendo que a gente viveu coisas difíceis que nem eram nomeadas dessa forma, né? Então, essa oportunidade de me trabalhar e de me melhorar enquanto pessoa foi algo muito significativo, né? Uma coisa que eu acho interessante também na terapia MDR é que a gente tem essa possibilidade de ir fazendo um crescimento profissional mais estruturado, né? Então, a Beth, que acabou de falar, é a presidente da IBAPT, que é a associação que vai nos certificando depois da formação básica. Então, se você continua estudando, fazendo supervisão, fazendo curso avançado, continua atuando, né, na clínica, tendo ali as fichas de atendimento, você pode buscar com a associação as certificações, né? Então, você se torna terapeuta certificado. Se você tem interesse, você pode se tornar facilitador para trabalhar nos cursos de formação, se tornar supervisor também. Então, isso vai ampliando a tua possibilidade de atuação, né? E você vai fazendo esse caminho com provas, com acompanhamento, de uma forma organizada mesmo. Eu acho isso uma coisa muito boa, né? E então essa é outra questão, né? A questão de poder trabalhar com a formação de profissionais, né? Era uma coisa que eu já tinha na minha história pelo mestrado, por já trabalhar também como professora antes, né? Mas
essa possibilidade de organizar os cursos aqui em Florianópolis e até hoje, porque eu continuo atuando como facilitadora, né, na Trauma Clinic, é uma coisa que me gratifica muito, né? Hoje, na verdade, eu penso, já participei aí da formação de centenas de profissionais, né? Até a Dineide, ela faz uma conta que ela vai mostrando para a gente o impacto que a gente vai tendo, né? A cada turma que se forma, como cada terapeuta vai fazer 50 fichas de atendimento, isso vai criando um impacto na comunidade onde a turma está sendo feita, que é muito legal, né? E que daí vai tá dentro do que a Sli falava ali, da importância da gente curar os traumas, né? De poder mesmo contribuir para a saúde mental das pessoas, né? Uma outra questão que eu acho importante também foi o fato de passar a ter uma melhor remuneração pelo meu trabalho, né? Então, acho que esse é um ponto, assim. Passei a ter mais valorização do meu trabalho por conta dos resultados que a gente consegue atingir, né, com a terapia MDR. E com isso também as pessoas estão mais disponíveis a investir na sua saúde mental, né? Eu acho que essa é a grande questão, assim, né? Que todo psicólogo clínico, o que a gente mais deseja é poder ter os recursos necessários para auxiliar nossos clientes quando eles nos procuram, né? Então, a gente saber que a gente pode ajudar uma pessoa, né, que vem com alguma questão. A Beth trouxe casos aí de exemplo, né? Mas vamos supor, a pessoa chega com medo de andar de elevador, ela tem uma questão de irritabilidade na criação dos filhos, ou ela tá com dificuldade de crescer profissionalmente por medos e inseguranças que ela tenha, né? Dificuldade nos relacionamentos familiares, às vezes conflitos, né, com algum familiar, ou mesmo na relação conjugal. Tudo isso são coisas que, com a terapia MDR, a gente sabe que a gente tem o recurso necessário para ajudar essa pessoa, né? E você tem a confiança de que em 3 meses, 6 meses, 1 ano, em alguns casos também um pouco mais de tempo, essa pessoa vai ter melhoras nessas questões que ela está vindo buscar, né? E isso é muito gratificante, tanto para nós, como profissionais, quanto para a pessoa que sai com o seu problema resolvido, né? Às vezes eu digo assim que antes, quando eu trabalhava, antes de trabalhar com a terapia MDR, tinham situações que eu ajudava o meu cliente a lidar com aquela dificuldade, né? A conviver com aquela dificuldade da melhor forma possível. E que hoje, com a terapia MDR, eu consigo ajudar com que aquela dificuldade pare de existir, né? Pare de perturbar a pessoa. Então, por exemplo, com o medo de andar de elevador, né? Já tive mais de um cliente, assim, que depois que a gente trabalha essa questão, que às vezes é um trabalho mais simples, às vezes é um trabalho mais complexo, isso depende muito da história de cada pessoa, né? A pessoa depois relata assim: eu fui naquele médico que é um lugar com um elevador super ruim, que eu nunca gostei de andar, só que da última vez que eu fui, quando eu me dei conta, eu já tinha descido no andar, e daí que eu pensei que eu subi no elevador que eu tanto tinha medo. Então, isso é um ganho muito legal, né? A pessoa, ela consegue realizar as coisas sem ter que ficar administrando um medo ou uma ansiedade que ela sente para aquela questão, né?
a gente consegue realmente eliminar aquele problema, né? E acho que esse daí é o principal impacto, né, que a terapia MDR trouxe para a minha história, assim, né? É poder acompanhar lindos processos de transformação dos meus clientes, né? De uma forma eficiente, de uma forma rápida, né? E muitas vezes surpreendente, né? Porque muito desse processo de ressignificação, às vezes a gente chega em resultados que a gente nem imaginava que a pessoa mudaria o significado daquela situação naquela direção que acaba acontecendo, né? Então, isso é muito bom, é muito prazeroso, né? Acho que daí a Beth falando assim do quanto que ela gosta de ir para o trabalho, né? E que isso faz sentido na vida dela. Eu também sinto isso, assim, uma energia e uma vontade de poder cada vez mais ajudar os meus clientes nas questões que eles estão precisando. Acho que seria isso. Eu não sei como é que eu estou no meu tempo. Ótimo, maravilhoso, muito legal. Teu depoimento. Bem legal, para a gente saber uma trajetória de uma pessoa que passou pelo processo, que fez a formação e como está sendo hoje para você. Muito bom. E acho que outro ganho aí que dá para colocar é essa coisa de a gente tem um caminho enorme de conteúdos para estudar, para conhecer, né? Todo esse campo do trauma, assim, traz muito conhecimento que a gente não se cansa de estar sempre buscando mais, né? Isso, fora exatamente, não para só na formação, tem a continuação. Isso. Fora o contato com esse grupo de profissionais, né, que são super dedicados e maravilhosos aí. Estou bem feliz de estar com vocês hoje. Foi ótimo. Muito obrigada, a gente adorou a tua fala, assim, acho que ficou bem claro, né, Rô? E acho que deu para todo mundo entender, assim, né, que de fato é só um início a formação básica, né? Depois a gente tem aí mesmo um mundo para explorar, de conhecimento, exatamente, de formação. Muito legal. Quem tem essa vontade tem espaço para fazer isso, né? Cada vez mais, né? Porque quando eu me formei, ainda tinha bem menos cursos avançados do que hoje em dia, né? Exatamente. Menos literatura, hoje a gente tem mais literatura. Exato. Então, é um caminho vasto. E é legal, né, Rô, e ia falar que também hoje a gente tem a primeira turma de especialização, né, em trauma e MDR no Brasil. Pelo INTCC e... já comentaram aqui no chat. Trauma Clinic, exato. Isso. Muito legal.